Olá, meu amigo, minha amiga, mais uma vez sejam bem-vindos a mais um Portal do José, nessa série especial que a gente está fazendo, né, ao ar livre. Eu estou de folga em algumas atividades, mas com vocês aqui o papo vai continuar. E normalmente vocês estão acostumados a ver alguns cenários nossos aqui, onde tem livros ao fundo, né? Não se trata apenas de uma cenografia. Todo mundo que leu alguma coisa tem muito respeito pelas pessoas que escrevem ou que escreveram. Por trás de cada obra dessa, você tem anos, às vezes, de experimentos, de estudos, de reflexões, de conhecimento. E essas pessoas, quando produzem um material como esse, eles estão produzindo algo que eles querem compartilhar com uma outra pessoa. E muitas vezes até brinco, né, quando eu estou dando aula, que o professor é uma espécie de intérprete desses conhecimentos todos. A gente funciona ali como uma entidade que está recebendo esses conhecimentos todos e está tentando transmiti-los da melhor forma possível, né? É isso que eu faço aqui com vocês, na medida do possível, porque a gente não tem um roteiro específico, a gente analisa os episódios que acontecem no mundo, que tem interferência na nossa realidade, o que está acontecendo na nossa conjuntura, e a gente procura dar alguns esclarecimentos que os grandes meios de comunicação não oferecem, que as instituições, de uma maneira geral, não oferecem. E a gente acaba, às vezes, por conta dessa lacuna tão grande, ficando com grandes interrogações, sem saber para onde nós vamos e o que está acontecendo. Então a gente procura aqui acender alguns palitos de fósforos, né, para iluminar esse momento que a gente está vendo aqui no Brasil e também no mundo, né? E você que está chegando agora, vou convidar você a se inscrever no nosso portal, você conhecer também os nossos outros vídeos, algumas lives, algumas entrevistas que nós fizemos aqui com pessoas muito interessantes que também têm muito a contribuir, né? E os temas de hoje ainda estão relacionados às coisas que nos causam impacto no cotidiano. Eu tenho feito uma série muito grande de programas falando do Bolsonaro, mas não pela figura dele especificamente, né? Pessoalmente, o que eu poderia ter contra ele, né, se eu não conheço ele pessoalmente, ele, a sua família, enfim. Mas na medida que o personagem político ele atinge a minha vida, a vida das pessoas que eu amo, que eu conheço, os meus amigos, as que eu não conheço, as que me causam grande indignação pela forma como elas são tratadas, né, por esse governo, pelo sistema que a gente tem no nosso país, então a gente tem que vir jogar algumas questões aqui para o esclarecimento, como eu disse, na medida do possível. E aqui nesse ambiente aqui aberto, né, ontem eu falei no nosso programa, eu citei Sócrates, que ele dava as suas aulas, se é que a gente poderia chamá-las assim, né, era encontro com seus alunos, seus discípulos, né, e o Sócrates ele trouxe para a humanidade grandes reflexões. E elas não morrem nunca, são tipos de obras, né, que passam por séculos, por milênios, como é o caso dele. E tem um pensamento dele que se adequa muito ao que a gente está vivendo hoje. Ele dizia que o bem é feliz, o mal nunca será feliz. Quando você analisa uma frase tão simples como essa, ela tem uma profundidade e um peso que se encaixa perfeitamente nas coisas que estão acontecendo hoje aqui. E você, ao final desse papo, você vai refletir também. É possível uma pessoa má ser feliz? O Sócrates tinha a seguinte percepção, né? Uma pessoa que enxerga as coisas sempre com pensamentos negativos, com desconfiança, com preconceitos, como dorme uma pessoa? Como convive com outras pessoas essa criatura? Imagine uma pessoa que não consiga confiar no próximo, uma pessoa que tenha desconfiança com o próximo, que a todo instante imagina que poderá sofrer uma facada pelas costas ou pela frente, enfim, alguém que fique o tempo todo imaginando que poderá sofrer com uma infidelidade, com uma traição, com uma subtração. Como é o cotidiano de uma pessoa dessa? Uma pessoa dessa dorme com a cabeça tranquila no travesseiro? Do lado contrário, né, ou no sentido contrário, uma pessoa boa, que enxerga as coisas de um modo diferente, que enxerga o ser humano como alguém a ser tratado com consideração, alguém que cultiva a lealdade, a amizade, a solidariedade, a caridade. Uma pessoa que enxergue no outro aquilo que ela é também, será que uma pessoa dessa também dorme
com a consciência pesada, dorme infeliz, dorme triste. Isso não tem a ver, gente, com propriedade, né? O fator de você ter coisas ou você não ter coisas. É fundamental para os seres humanos que eles tenham as condições mínimas de sobrevivência, de dignidade. A pessoa, por ser muito pobre, não significa que ela está condenada a ser infeliz o resto da sua vida. Ela consegue extrair, dentro desse pensamento socrático, né? Quando ela se coloca como uma pessoa do bem, ela consegue ser feliz mesmo com condições materiais sendo muito difíceis. Ela consegue extrair daquelas condições que ela tem na vida dela o melhor para ela poder viver. Ela consegue conviver e consegue cultivar a amizade, a solidariedade, o companheirismo, né? Enfim, valores que estão além das religiões. E aí eu entro num tema que eu entrei ontem, que a gente comentou rapidamente ontem, pegando também um outro pensador que leu Sócrates, diga de passagem, né? Que foi o Rousseau, quando ele fala do papel das religiões. Eu gostaria de sublinhar isso porque muita gente não enxerga que as religiões, embora elas tenham um papel muito positivo para algumas comunidades, no final da história, elas acabam se prestando a várias estruturas econômicas, a várias estruturas políticas de dominação. Rousseau dizia que o grande problema das religiões, aí são todas, é essa irmandade espiritual que ficaria acima da irmandade material, a nossa irmandade como seres humanos, onde nós não veríamos divisões de classes, divisões de territórios, divisões de raça, de nacionalidades, nenhum tipo de divisão. Existem alguns filmes, gente, são muito interessantes, filmes de ficção científica, onde eles colocam esse tipo de reflexão de Sócrates e reflexão de Rousseau, né? Quando eles imaginam, por exemplo, a Guerra dos Mundos, o mundo sofrendo uma invasão alienígena. É muito comum vocês perceberem que os autores dessas obras cinematográficas ou de livros, né, eles colocam o conflito entre os terráqueos e os alienígenas. Quando isso se dá, todos nós, nesses filmes, né, eles são considerados irmãos, eles ficam irmanados por serem todos da mesma espécie. Isso, como ficção, ela simplesmente tenta jogar para nós essa ideia que nós estamos bem errados aqui no mundo. Quando a gente vai se dividindo em grupos, em raças, em seitas, em nacionalidades, enfim, em tipos, em gêneros e, enfim, tribos. E isso acaba sendo muito ruim para a convivência, para a natureza humana de uma maneira geral. Então as religiões, quando elas criam uma confraria, uma irmandade, onde apenas os puros, os honestos, os legítimos, os fiéis, os merecedores de um olhar de Deus são aquelas pessoas, as outras religiões passam a ser consideradas religiões menores, os infiéis, os impuros. Isso tem fomentado guerras no mundo inteiro e hoje não está diferente. Quando a gente pega, por exemplo, nesse conservadorismo de Araque que apareceu, de repente surgiram de todos os cantos pessoas se auto-intitulando como conservadores, seja lá o que isso signifique para essa gente, né? Na verdade, tudo acaba se prestando, como eu digo a vocês o tempo todo, né, a uma dominação econômica, né? Essas pessoas se colocam numa tribo, não satisfeitas em dizerem que são os únicos filhos de Deus, eles ampliam esse tipo de irmandade numa coisa obscura chamada conservadorismo, onde caberia qualquer coisa dentro desse grupo de pessoas. E aí os outros problemas da humanidade, os outros problemas do nosso cotidiano, eles ficam no segundo plano. Isso interessa a quem? A gente está discutindo aqui religião, conflitos ideológicos de conservadores, de direita, de esquerda. As sociedades conflagradas, quando elas mantêm o mesmo tipo de sistema econômico, a quem elas estão servindo esses conflitos? Vejam nos Estados Unidos, ficam lá os seguidores de Trump e os seguidores de Biden, os democratas versus os republicanos. Não pensem vocês que esse tipo de conflito é um conflito que não está monitorado por aquilo que a gente chama o Estado profundo nos Estados Unidos, a inteligência das grandes corporações. Porque, embora esse conflito esteja mobilizando o país inteiro,
e por reflexo alguns países como o Brasil, na verdade está tudo dominado. Todo o sistema econômico norte-americano que se replica em outras partes do mundo, ele se mantém. Ele se mantém absolutamente sem nenhum tipo de ameaça. Quanto mais as pessoas estiverem se digladiando, o sistema econômico lá continuará igualzinho estava anteriormente. Não adianta mudar de republicano para democrata, nem de democrata para republicano. Quem manda nos Estados Unidos são o que nós chamamos de corporatocracia, né? São a democracia das corporações. E no Brasil, como um país dependente e outros países dependentes também, a gente vê nas redes bolsonaristas, né, o tempo todo eles dizendo que o Brasil tinha que estar alinhado integralmente com os Estados Unidos, custe o que custar, né? Então a gente vê que esses conflitos que a gente tem no Brasil também, os conflitos lidando com os comportamentos do Bolsonaro, com o comportamento dessa gente da internet que eu já sublinhei, tem dinheiro de fora no meio dessa história. Essa criatura, o Steve Bannon, que foi estrategista de Trump, não está ali, não é um bobo, não é uma pessoa que surgiu do nada, é uma pessoa que articula mundialmente esses movimentos considerados conservadores que acabam criando esses ambientes, como aqui no Brasil, né, de divergência sobre assuntos que escondem sempre o real problema brasileiro, que é a má distribuição de renda, a concentração de dinheiro na mão dos grupos transnacionais, a organização econômica do nosso país sendo conduzida por uma elite, que é a mesma elite escravocrata de séculos atrás. Quando eu fico vendo esses caras conservadores nas redes, né, são os escravocratas de alguns séculos atrás. Os escravocratas eram conservadores, eles não queriam que tivéssemos algum tipo de mudança, o status quo não poderia ser mudado, né? É o mesmo tipo de gente. E um tipo de gente de pior espécie hoje no nosso país, porque são pessoas que estão numa situação econômica que não permite a essa gente dizer que eles são da elite. No entanto, eles fazem um discurso da elite, divulgando esse discurso para as pessoas mais pobres, as pessoas mais simples, que não entendem a razão dos seus problemas aqui na Terra e acabam achando que os problemas estão num plano espiritual. Gente, para finalizar, hoje está tendo lá nos Estados Unidos o último ato de reconhecimento da eleição de Joe Biden. Os bolsonaristas nas redes estão enlouquecidos, como eu já comentei com vocês no nosso papo de ontem. Eles estão por todos os lugares, ainda acreditam no milagre. Eu estou gravando esse papo com vocês aqui antes de saber o resultado dessa proclamação nos Estados Unidos, mas uma coisa é certa, a cerimônia será uma cerimônia das mais ridículas que nós já tivemos na história da Terra. Nos Estados Unidos nunca aconteceu o que está acontecendo hoje, que vai acontecer, e isso vai servir como objeto ainda para muitas risadas, muitas ridicularizações e também muitas reflexões de pessoas como você que está aqui no Portal do José, de outras que assistem os nossos papos e que estão com a gente aqui todos os dias. Gente, o papo hoje foi esse, espero ter jogado mais algumas questões e lembre-se, o bem pode ser feliz, o mal nunca será feliz. Eu fico por aqui, um abraço, tchau.